A doutrina bíblica da tribulação. Hoje vamos mergulhar em uma das revelações mais profundas das Escrituras. Um tema que muitos evitam, mas sempre prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. A doutrina bíblica da tribulação. Essa não é apenas uma profecia distante, é o plano final de Deus para o mundo, para Israel e para a igreja. Quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, ela não se refere a um simples dia do calendário, mas a um período profético, um tempo de intervenção divina na história humana. Os profetas antigos como Isaías, Joel e Sofonias, eles falaram sobre esse tempo com temor e tremor. Joel declarou: "Tocai a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e densas trevas." Joel capítulo 2, versículo 1 até o versículo 2. O dia do Senhor é o tempo da justiça divina, o momento em que o Altíssimo julgará as nações, o pecado e a rebelião do homem. Ele marca o fim da era da graça e o início do juízo sobre a terra. Muitos pensam que será o único acontecimento, mas a verdade é que dentro do dia do Senhor existem épocas distintas, cada uma com seu propósito no plano eterno. A primeira época será o período tribulacional, também conhecido como a Grande Tribulação, um tempo de angústia sem precedentes na história humana. Jesus descreveu esse período com palavras que ecoam como um alerta, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, verso 21. Esse será o tempo em que os reinos da terra tremerão, as potências do céu serão abaladas, e o homem entenderá que não pode desafiar o Criador sem as suas consequências. Os profetas viram esse tempo como o fogo purificador, onde Deus tratará com Israel e com as demais nações. O dia do Senhor não começa de forma repentina, mas é precedido por sinais. Haverá guerras, rumores de guerras, terremotos e pestes, falsos cristos, enganos espirituais, descritos em Mateus capítulo 24. Em seguida virá a manifestação do anticristo, o homem do pecado, aquele que se exaltará acima de tudo que se chama Deus. Será o auge da apostasia mundial, o domínio de um sistema global que unirá política, economia e religião em um só corpo, o sistema da besta. Mas o dia do Senhor culmina com a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, quando ele virá com poder e grande glória para julgar e reinar. E é muito importante distinguir o dia de Cristo com o dia do Senhor. Enquanto o dia do Senhor é juízo sobre o mundo, o dia de Cristo é um tempo de recompensa e glória para os fiéis. O apóstolo Paulo disse, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. O dia de Cristo está ligado à esperança da igreja, à reunião dos santos e o cumprimento das promessas da redenção. Portanto, o dia do Senhor é para o mundo, mas o dia de Cristo é para os redimidos. A tribulação será o centro do dia do Senhor, o tempo em que os juízos de Deus cairão sobre toda a terra. Ela é mencionada em várias passagens bíblicas, como Daniel capítulo 9, Mateus capítulo 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, e também em todo o livro do Apocalipse. Durante esse tempo, 7 anos de juízo serão derramados sobre o mundo, divididos em duas metades de 3 anos e meio. Na primeira metade, o anticristo ele estabelecerá uma falsa paz. Na segunda, ele revelará a sua verdadeira face, perseguindo os santos e profanando o templo. A natureza da tribulação é terrível. Fome, morte, catástrofes naturais, enganos, sinais sobrenaturais do céu e da terra. Mas mesmo nesse tempo de juízo, Deus ainda agirá com misericórdia, salvando um remanescente e chamando o povo de Israel ao arrependimento. A origem da tribulação não está na política, nem nas conspirações humanas, mas no próprio plano divino. Apocalipse capítulo 6 mostra que é o Cordeiro que abre os selos. Deus permite esse tempo por razões específicas,
para julgar as nações que zombaram de sua palavra, para purificar Israel, que reconhecerá finalmente o Messias crucificado, e para preparar o mundo do reino milenar de Cristo. A tribulação é o fogo onde tudo que é falso será destruído, e apenas o que é verdadeiro permanecerá. Jesus prometeu para a igreja fiel: porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. A expressão hora da provação mostra que essa tribulação será global. Nenhuma nação escapará. Será o teste final da humanidade, o ponto decisivo da história, onde cada um revelará de que lado está, com Cristo ou com o sistema do anticristo. Para compreender a tribulação, é preciso entender a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. O anjo Gabriel revelou a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. Cada semana profética representa 7 anos, portanto 70 semanas equivalem a 490 anos, divididos em partes específicas dentro do plano divino. Essas semanas determinam o destino de Israel, e nelas está contido o mistério da tribulação. O ponto inicial das 70 semanas é o decreto para restaurar Jerusalém, emitido por Artaxerxes, no tempo de Neemias. A partir dali somam-se 69 semanas, 483 anos, chegando exatamente até o tempo da manifestação do Messias. Daniel profetizou que depois das 69 semanas, o ungido seria cortado, e assim aconteceu com a crucificação de Jesus Cristo. Com isso, o relógio profético foi interrompido, e o intervalo misterioso começou, o tempo da igreja. Esse é o período da graça, onde Deus chama os gentios para formar um só corpo com Israel espiritual. Existe um intervalo entre a 69 semana e a 70 semana? Eu digo que sim. Esse intervalo é o que estamos vivendo hoje. A igreja está hoje entre a 69 semana e a 70 semana, no espaço desse tempo, onde Deus oferece salvação antes do juízo. Quando a plenitude dos gentios se completar, o relógio profético voltará a funcionar. O que estamos vendo se desenhar diante dos nossos olhos é o prenúncio daquilo que os profetas já anunciaram. O relógio profético de Deus está prestes a voltar a marcar o tempo para Israel e para as nações. E tudo começará com o início da 70ª semana de Daniel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Esse ele é o príncipe que há de vir, aquele que o mundo chamará de líder global, o anticristo. Ele surgirá em um momento de caos mundial, oferecendo soluções políticas, econômicas e religiosas. O mundo receberá ele como Salvador, e Israel, buscando segurança, fará com ele um pacto. Esse será o início da última semana profética, o ponto da partida da grande tribulação. Durante os 3 primeiros anos e meio, haverá uma aparente paz. O anticristo permitirá a reconstrução do templo em Jerusalém, e o sistema mundial entrará em harmonia forçada. Mas essa paz será apenas a calmaria antes da tempestade. Na metade da semana, o anticristo ele romperá o pacto, profanará o templo e exigirá adoração como se fosse Deus. Jesus já alertou em Mateus 24:15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Esse será o sinal mais claro que a tribulação entrou, na sua fase mais terrível. O homem do pecado se assentará no templo de Deus, mostrando-se como se fosse o próprio Deus, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. E nesse momento o engano espiritual atingirá o seu auge, e o mundo será lançado no mais profundo caos. O sistema do anticristo dominará todas as áreas da vida humana. A economia mundial será controlada totalmente,
e ninguém poderá comprar e vender sem o sinal da besta, a marca que identificará a todos os que se submetem ao sistema mundial. Em Apocalipse 13, versículo 16 ao 17 diz assim: E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Será o governo totalitário mais cruel da história, onde o medo e a idolatria serão instrumentos de controle. Mas Deus nunca fica sem testemunhas. Durante esse tempo de trevas, o Senhor levantará duas testemunhas poderosas na cidade de Jerusalém, que profetizarão por 1260 dias. Apocalipse 11. Esses dois homens terão autoridade espiritual e manifestarão poder semelhante ao de Moisés e Elias. Farão fogo descer do céu e anunciarão o juízo do Cordeiro sobre o mundo ímpio. Além deles, 144 mil servos selados em Israel serão levantados como pregadores do Evangelho do Reino, levando a mensagem da verdade a todas as nações, mesmo em meio à perseguição. Isso mostra que, mesmo no tempo da ira, a misericórdia do Deus permanece. O Senhor sempre dá oportunidade ao arrependimento, antes da destruição. Durante esses 7 anos de tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças de Apocalipse serão derramados sobre a terra, sucessivamente sobre todo o mundo. A cada juízo, o mundo mergulhará mais profundo no desespero. Guerras globais, fome, pestes, sinais no céu, terremotos e fenômenos cósmicos nunca vistos. As potências do céu serão abaladas literalmente, e os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Apocalipse 9, verso 6. Esse é o tempo da vingança do Cordeiro, o momento em que Deus trará à luz a toda injustiça oculta, julgando o orgulho das nações e a apostasia religiosa. A civilização moderna sustentada pela mentira e pela idolatria desmoronará diante dos olhos do mundo. Entretanto, no meio do juízo, há um propósito divino: purificar Israel e preparar o reino milenar de Cristo. Zacarias 13, verso 9 revela que o Senhor permitirá que 1/3 do povo de Israel passe pelo fogo para ser purificado. Esse processo de purificação levará o povo judeu ao arrependimento. Eles reconhecerão aquele que traspassaram e clamarão: Bendito o que vem em nome do Senhor, como está escrito em Mateus 23, 39. Será um momento em que Israel olhará para Jesus, não mais como um profeta rejeitado, mas como um Messias glorificado. Enquanto isso, o império do anticristo continuará crescendo, unindo nações, reis, religiões sobre todo o mundo, sobre a falsa unidade espiritual. Os poderes políticos e econômicos, militares, estarão tudo sobre uma única autoridade global, sobre o governo do anticristo. Esse império não será apenas humano, será espiritual, alimentado pela força de Satanás, descrito já em Apocalipse 13, verso 2, onde diz que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Mas o Senhor observa do alto: a tribulação não é um acidente da história, é o cumprimento exato das profecias. O que o mundo verá nesses dias será o contraste absoluto entre a glória do homem e a glória de Deus. Essa será a última oportunidade para muitos. Mesmo diante do juízo, haverá salvação para aqueles que invocarem o nome do Senhor. Apocalipse mostra uma multidão que veio da grande tribulação, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. Deus ainda salvará mesmo quando o mundo estiver em ruínas. Tudo isso mostra que a tribulação, apesar de ser um tempo de dor, é também um tempo de revelação. Revelação do poder de Deus, do juízo divino, do engano do homem e da vitória do Messias. O cenário está sendo preparado. O sistema mundial já caminha para a unificação. As potências da Terra estão em alinhamento e o espírito do anticristo já opera entre nós. Mas para aqueles que discernem os tempos, o Espírito Santo revela: tudo está pronto para o cumprimento final das profecias.
Essa hora já está chegando, e os que forem achados fiéis não temerão coisa alguma, pois sabem que o reino que vem é eterno, e o rei que vem é justo. O profeta Daniel anuncia que depois das 62 semanas será tirado o ungido. Daniel 9:26. Isso se cumpriu quando Cristo foi entregue à morte, encerrando o ciclo das 69 semanas. É impressionante perceber que a contagem profética parou exatamente no momento em que Israel rejeitou o Messias. Daquele tempo em diante iniciou-se um período que chamamos de intervalo profético, um tempo de pausa entre a 69ª e a 70ª semana. Esse intervalo corresponde à era da Igreja, o tempo em que a salvação foi estendida aos gentios. Essa pausa não é um erro, mas uma demonstração da graça de Deus, dando a oportunidade a toda a nação, tribo e língua, para se voltarem a Cristo antes do juízo final. Porém, o profeta deixa claro que ainda resta uma semana, ou seja, os 7 anos proféticos, que correspondem ao período da grande tribulação. Essa última semana não se cumpriu ainda, mas será o tempo em que Deus voltará a tratar diretamente com Israel e com todas as nações rebeldes da terra. A tribulação não é apenas um evento de sofrimento humano, é o juízo de Deus sendo derramado sobre o mundo. Jesus já falou desse tempo sobre algo sem precedentes, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, verso 21. É o momento em que a ira divina será manifestada para purificar, separar e julgar. A origem da tribulação não está no diabo, mas em Deus. O diabo será apenas o instrumento para executar parte do juízo, assim como foi em várias passagens do Antigo Testamento. A natureza da tribulação é dupla. De um lado é o castigo dos ímpios, e de outro lado é a purificação para Israel e a confirmação das promessas proféticas. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele descreve um período como o tempo da operação do erro, quando o homem da iniquidade se manifestará com poder, sinais e prodígios de mentira. Será o tempo em que a humanidade, tendo rejeitado a verdade, ela será entregue às suas próprias ilusões. Esse será o período tribulacional, quando Deus permitirá que o anticristo reine por um tempo breve, mas apenas dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Criador. A hora da tribulação é chamada em Apocalipse 3:10 de a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre toda a terra. É importante entender que essa hora não é simbólica, mas é literal. Um período de 7 anos dividido em 2 metades. Os primeiros 3 anos e meio, marcados por falsa paz, e os últimos 3 anos e meio pela manifestação plena da ira de Deus. Durante esses anos, o mundo presenciará colapsos econômicos de maneira jamais vistas antes, guerras sem precedentes, terremotos e sinais nos céus e sinais na terra. As nações se unirão sobre um sistema global do controle político mundial. O anticristo ele surgirá como um solucionador de crises. Ele conseguirá estabelecer um pacto de paz entre o Oriente Médio e Israel. Resolverá conflitos antigos e trará estabilidade financeira aparente. Mas tudo isso será uma falsa paz. A Bíblia diz que quando disserem há paz e seguranças, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Dada início à tribulação e o anticristo reinando, Apocalipse 6 fala dos selos que serão abertos. 7 selos, e cada selo aberto do Cordeiro representa uma etapa de juízo e revelação divina sobre o estado espiritual da humanidade. O primeiro selo traz o cavalo branco, simbolizando exatamente o próprio anticristo, que virá com a aparência de cordeiro, mas falará como um dragão. O segundo selo traz o cavalo vermelho, representando a guerra que se espalhará pela terra. O terceiro selo é do cavalo preto, representando a fome e a escassez. O quarto selo é o cavalo amarelo, anunciando a morte e a peste,
levando a quarta parte da humanidade à morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam a ira divina, não apenas catástrofes naturais, mas o resultado direto do afastamento do homem de Deus. O 5º selo mostra as almas dos mártires, os que foram mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo, e todos eles clamando por justiça. O 6º selo revela o abalo cósmico, com terremotos, sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Nesse momento, o mundo inteiro saberá que algo sobrenatural está acontecendo. Os poderosos e os ricos, todos eles se esconderão nas cavernas, dizendo: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isso já é descrito em Apocalipse 6, versículo 16. Mas os juízos continuam. Quando o 7º selo é aberto, ele dá início às 7 trombetas. Cada trombeta traz uma intensificação dos juízos de Deus. O mar se torna em sangue, a terça parte das criaturas morre, e as águas potáveis, elas se tornam amargas, e uma escuridão cobre parte desse planeta. É um tempo em que Deus mostra ao mundo o resultado da sua rebelião. Enquanto isso, em meio a todo esse caos, Deus levantará os 144 mil selados, descritos como 12 mil de cada tribo de Israel, para pregarem o evangelho do reino de Deus. Esses serão missionários ungidos, levarão a mensagem do arrependimento em meio à perseguição. Ao mesmo tempo, o anjo voará pelo céu anunciando o evangelho eterno, mostrando que mesmo em meio ao juízo, a misericórdia ainda resplandece. As trevas irão cobrir o reino da besta, e finalmente o grande terremoto destrói a cidade das nações. Durante esses anos, o anticristo estabelecerá o seu império. Ele exigirá adoração e criará uma marca que permitirá comprar e vender, a marca da besta, sem a qual ninguém poderá negociar, comprar e vender nada. Esse será o auge do controle global, unindo a religião, a economia e a política sobre uma única autoridade mundial. Mas Deus já havia revelado isso antes, através do profeta Daniel, quando disse que esse líder fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel 9:27. Jesus reafirma essa profecia em Mateus 24:15, dizendo: quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Isso indica que haverá um templo reconstruído em Jerusalém, e é ali que o anticristo se assentará. O remanescente fiel fugirá para o deserto, onde Deus o sustentará sobrenaturalmente, até o fim desse período. Nesse mesmo tempo, as nações se prepararão para a batalha final, o Armagedon, todos reunidos por espíritos de demônios. Reis e exércitos se unirão para guerrear contra Jerusalém e contra o próprio Cristo. Mas quando tudo parecer perdido, o céu se abrirá, e o Filho do Homem virá montado em um cavalo branco, com os olhos como chamas de fogo e uma espada saindo da sua boca. O dia de Cristo é um dia muito glorioso. Todo olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão por ele. Nesse dia o domínio do anticristo será destruído. A besta e o falso profeta, eles serão lançados vivos no lago de fogo, e Satanás será preso por 1000 anos. A doutrina bíblica da tribulação nos mostra que nada disso é simbólico ou mitológico. É um plano literal, traçado por Deus desde a fundação do mundo. O mesmo Cristo que veio como cordeiro, ele voltará como leão. O mesmo que foi rejeitado, ele voltará glorificado. E todo aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja deve compreender essa doutrina não como um motivo de medo, mas de preparação. A tribulação é o limite final da paciência divina. Antes que esses eventos se manifestem, o evangelho precisa ser anunciado em todas as nações. Estamos vivendo instantes que antecedem a última trombeta. O mundo se prepara para o governo global, mas os servos de Deus se preparam para o retorno do Rei. E a segunda vinda de Cristo será completamente visível. Haverá o cumprimento de toda a palavra.
o juízo das nações e o estabelecimento do reino de Cristo sobre toda a terra. Quando o Filho do Homem retornar em glória, o céu se abrirá e todos os olhos o verão. Jesus Cristo virá montado em um cavalo branco, seguido por um exército celestial. Ele tocará os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá ao meio, cumprindo a profecia de Zacarias 14, versículo 4. Nesse momento o orgulho das nações cairá por terra. Os reis, os poderosos, os que dominavam os povos, e zombaram da fé, todos eles se curvarão diante do Cordeiro. E ele julgará os vivos e os mortos. Esse será o juízo das nações, quando o Senhor separará as ovelhas dos bodes, conforme Mateus capítulo 25. As ovelhas herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo. A terra será transformada, a guerra cessará, as armas serão convertidas em instrumentos de trabalho. O deserto florescerá, e o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, como as águas que cobrem o mar. Isaías capítulo 11, verso 9. Cristo reinará por 1000 anos literais, e esse será o milênio milenar, quando finalmente haverá justiça, paz e santidade sobre toda a criação. Durante esse tempo, Satanás será preso, e todos os povos irão experimentar o governo perfeito do Rei. As nações virão a Jerusalém para adorar ao Senhor, e o templo será restaurado em glória. A humanidade verá o cumprimento literal de todas as profecias, o Messias reinando sobre o trono de Davi. Mas após esse milênio, Satanás ele será solto novamente, mas apenas por pouco tempo, para provar os corações dos homens. Ele enganará os que ainda se rebelarem, mas rapidamente será derrotado e lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Então virá o juízo final, quando os livros serão abertos diante do grande trono branco. Todo aquele cujo nome não for achado escrito no livro da vida, este será condenado, e o mal será destruído para todo sempre. João descreve a visão mais gloriosa de todas, a Nova Jerusalém, descendo do céu adornada como uma noiva para o seu esposo. Ali não haverá sol, porque o próprio Deus será a luz. Não haverá dor, nem pranto, nem morte, porque as primeiras coisas terão passado. O tabernáculo de Deus estará com os homens, e ele habitará com eles para sempre. Essa é a consumação de todo o plano de Deus, o fim do pecado, a restauração da criação, o início da eternidade gloriosa. E tudo começa com o cumprimento da doutrina bíblica da tribulação, o tempo do juízo, da purificação e da separação entre o justo e o ímpio. Por isso, meu irmão e minha irmã, não seja negligente com toda essa verdade. Tudo o que Deus revelou se cumprirá. O sistema do anticristo já está sendo preparado. As profecias já estão todas alinhadas e os sinais gritam diante dos nossos olhos. Agora é o tempo de santificar-se e vigiar, permanecer firme na palavra de Deus. Jesus está voltando. O toque da trombeta está próximo. Que essa mensagem desperte a sua vida e que você tenha o desejo ardente de buscar a presença do Senhor e de anunciar a verdade. E se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal. Curta esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. A sua participação é fundamental no crescimento desse canal. Eu sou o evangelista Orley Paiva, bacharel em teologia pela Academia de Pregadores. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir.